Agora, nessa segunda parte da aula de ciência cardíaca, o foco vai ser o tratamento. A gente vai falar sobre o tratamento não farmacológico, do tratamento farmacológico para reduzir evento, reduzir mortalidade na ICFER. A gente vai falar de tratamento para reduzir sintomas, tanto na ICFER quanto na ICFEP, né? Fração reduzida e preservada. Medidas para o estágio D, que é o estágio final, aquele paciente que já precisa de um tratamento mais específico, transplante, dispositivos cardíacos, e falar sobre a IC descompensada. Então, para falar do tratamento, a gente tem que rever, né, revisar, relembrar rapidamente a fisiopatologia. Então, a gente viu na primeira parte da aula que a IC acontece por um dano ao miocárdio, que pode ser de várias etiologias, como hipertensão, doença de Chagas, isquemia. Esse dano vai levar à redução do débito cardíaco, vai acabar influenciando nos determinantes do volume sistólico, pré-carga, contratilidade e pós-carga. Essa redução do débito vai gerar uma resposta compensatória, mecanismos neuro-hormonais. E eu vou destacar os principais aqui que vão ser alvos terapêuticos. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sistema simpático e a questão dos peptídeos natriuréticos. Por quê? A ação desses mecanismos vai gerar vasoconstrição, que é aumento de pós-carga, mais força que o coração tem que fazer para ejetar, o que é ruim, e essa retenção de água e sódio que aumenta a pré-carga, vai deslocar a curva de Frank-Starling, né, para a direita, então ele consegue fazer menos tensão se distender demais. Então a gente vai agir nesses sistemas aqui. Tá? Quando a gente começa a falar de tratamento, o primeiro passo é o não farmacológico. Então, restrição de sódio, né, até o limite ali da OMS, que seriam 5 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou 2 gramas de sódio. Restrição hídrica já é um ponto mais polêmico. Estudos mais recentes mostram que talvez restringir água não seja tão importante assim. Tem que individualizar, então esse valor de 1 litro e meio, muito variável. Um paciente mora num lugar tropical, que vai ter perda insensível, muito suor, pode precisar de mais. Ponto importante, o paciente não deve sentir sede, né? Se ele está com sede, ele precisa tomar mais líquido. Hábitos e vícios, cessar o tabagismo e o etilismo, porque sabe que o álcool faz mal para o miocárdio, o tabaco faz mal para o miocárdio. A reabilitação cardiovascular, que é a atividade física. Se o paciente está mais grave, com uma IC mais avançada, precisa ser feito com educador físico, fisioterapeuta, um médico próximo. Então, exercícios aeróbicos e resistivos. E a vacinação, que é fundamental. Principalmente patógenos respiratórios, né, aumentam a inflamação e podem levar a eventos cardiovasculares. Por exemplo, quem tem doença coronária aumenta o risco de infarto nas semanas seguintes de uma gripe, por exemplo. Então, vacinar contra a influenza, contra pneumonia, né, pneumococo, Covid-19. Agora vamos falar do tratamento farmacológico. Para IC com fração reduzida, né, fração de ejeção menor ou igual a 40%, temos tratamento que reduz mortalidade, é o quarteto fantástico. Esses 4 grupos aqui de medicações. A gente tem um grupo do IECA/BRA, o INRA, né, que é o inibidor da neprilisina e do receptor da angiotensina, sacubitril/valsartana. Temos os beta-bloqueadores, os antagonistas do receptor de mineralocorticoide, principal representante espironolactona no Brasil, mas temos outros também, tem o eplerenone e finerenone, e os inibidores do SGLT2. Quando eu falo de bloqueio do sistema renina, eu vou pensar principalmente em ECA ou BRA, né? Nunca vai usar a associação dos dois. Eles estão indicados para todo mundo que tem fração reduzida. Então, o paciente está assintomático, faz um eco e a fração está reduzida, tem que iniciar ECA ou BRA, mesmo que ele esteja assintomático. Contraindicação principal é potássio. A gente, claro, tem que se preocupar com a creatinina, mas nenhum nível de creatinina por si só é contraindicação absoluta. Se a creatinina está muito aumentada, o ritmo de filtração está muito reduzido, você vai usar com parcimônia, dose mais baixa, e vai avaliando o potássio. O grande problema aí é a hipercalemia. Efeito colateral, principalmente ECA, pode causar tosse seca ou angioedema. Então, se isso acontecer, você substitui por um BRA se não estiver usando. Então, lembre-se, nunca vai ser um mais outro. Isso aqui não pode, tá? É IECA ou BRA, e eles têm um selo de redução de mortalidade. Tá? Segundo grupo que a gente tem em relação ao tratamento farmacológico são os beta-bloqueadores. Tá? Beta-bloqueador, no curto prazo, vai reduzir
o efeito do simpático pode reduzir contratilidade. Então, no curto prazo, o paciente está descompensado, isso é ruim. Você tem que esperar ele compensar melhor. Mas no médio e longo prazo, a redução do efeito do simpático no coração é boa, diminui mortalidade. Você não vai usar qualquer beta-bloqueador. Posso usar propanolol? Não. Atenolol? Não. São os beta-bloqueadores indicados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, succinato de metoprolol, bisoprolol e carvedilol. Um desses três que você vai utilizar, tá? Indicado para todos os pacientes com Cefé, mesmo que estejam assintomáticos. Contraindicação, bradicardia, né? A frequência abaixo de 50 tem que tomar cuidado. Broncoespasmo e congestão. Se o paciente está descompensado, está com edema, está com crepitação pulmonar, você vai dar vasodilatador e diurético primeiro, embora o diurético não reduza mortalidade, mas o paciente está precisando naquele momento, e aí depois que compensar você entra com o beta-bloqueador, tá? E se ele piorar, comecei beta-bloqueador, ele piorou, segura a dose do beta-bloqueador, não aumenta, aumenta a vasodilatador, aumenta a diurético, mas segura o beta-bloqueador, e esse grupo tem o selo de redução de mortalidade. Terceiro grupo, grupo dos antagonistas do receptor de mineralocorticoide. Principal representante no Brasil, espironolactona. Temos outras opções também. Então, espirono, indicação, se o paciente se mantém sintomático, mesmo usando IECA, BRA, beta-bloqueador. Então, classificacional 2 a 4, ele está sintomático ainda. Está contraindicado principalmente pelo potássio e também uma insuficiência renal mais avançada, porque você usar espirono com IECA ou BRA num paciente com uma doença renal avançada, o risco de hipercalemia é muito grande. Efeito colateral da espirono, especificamente ginecomastia. E se isso acontecer, você tem a opção de trocar pelo eplerenone, que é um outro antagonista do receptor mineralocorticoide, ou até a finerenona, que é o mais recente que a gente tem, é um antagonista não esteroidal. E esse grupo, ele recebe o selo também de redução de mortalidade. Existe uma droga mais recente, que eu já discuti no comecinho da aula, falei sobre o sacubitril/valsartana. Ele é uma droga que vai agir no sistema renina também, como um BRA, valsartana, mas além do efeito do BRA, tem o efeito de inibir a neprilisina. Se vocês lembrarem a primeira parte da aula, a neprilisina degrada peptídeo natriurético. Isso é ruim, porque o peptídeo natriurético causa natriurese, vai eliminar água, vai eliminar sódio, e o peptídeo natriurético faz vasodilatação. Isso é bom para o coração. Então, eu quero que o paciente tenha mais peptídeo natriurético. Por isso é bom utilizar um inibidor de neprilisina. Então, essa droga está indicada para pacientes que estão sintomáticos com a terapia tripla, IECA ou BRA, beta-bloqueador e espironolactona. Está contraindicado no paciente com hipercalemia ou com hipotensão. Esse remédio costuma causar mais hipotensão do que o IECA, BRA. E o efeito colateral, hipotensão e angioedema. Ponto importante, você não vai usar junto com o IECA ou BRA. Então é IECA ou BRA ou INRA. Um dos três nunca utilizar junto. Outro ponto importante, ponto 2 aqui, observação, o washout do IECA. Então, você não pode usar o IECA junto com o sacubitril/valsartana, tem que esperar um tempo. Então, tá usando IECA, para o IECA, por exemplo, enalapril, suspende o enalapril, 36 horas depois você vai utilizar o sacubitril/valsartana. Exemplo, o paciente usa enalapril 20 mg de 12 em 12. Então ele pede para ele parar na segunda de manhã. Ele não toma a dose da segunda de manhã, não toma a dose segunda à noite, não toma a dose terça de manhã. Na terça à noite ele vai começar o sacubitril/valsartana. É por isso, pessoal, que não existe sacubitril enalapril. A combinação de IECA com sacubitril aumenta o risco de angioedema, tá? Então, não faça isso, tem que dar um washout. E essa medicação aqui, esse grupo também, né, tá dentro do grupo lá do inibidor do sistema renina, tem redução de mortalidade, tá? Então, é uma opção. Algumas diretrizes internacionais, americana até europeia, falam até em considerar como primeira opção no lugar do IECA ou BRA. Nossa diretriz nacional fala para começar com IECA ou BRA e se continuar sintomático, aí sim, iniciar o INRA. E agora falar do quarto elemento do Quarteto Fantástico, que são os inibidores do SGLT2, a EMPA e a dapaglifosina, né? Essa classe inibe um cotransportador de sódio e glicose renal, então o efeito final vai ser eliminar mais glicose e sódio, água, então tem um efeito diurético.
Essas medicações foram desenvolvidas para tratar diabetes, mas se mostrou um benefício em paciente com IC com fração reduzida. Então está indicado em paciente sintomático com terapia tripla, tá? Contraindicado no paciente com DM1, não pode utilizar. Hipotensão ou ritmo de filtração menor que 30 para DAPA e menor que 20 para empaglifosina. Efeitos colaterais: acetoacidose diabética euglicêmica é um problema, infecções urinárias, até fúngicas, porque como tem mais glicose na urina, aumenta a chance de ter micro-organismos patogênicos, e esse grupo também recebe o selo de que tem redução de mortalidade. Então a gente faz um resumo dessas medicações que tem melhora de mortalidade com um quarteto fantástico. Agora eu vou falar dos coadjuvantes, medicações que não têm um grau de evidência tão bom, mas que também podem ser utilizadas. Hidralazina e nitrato, então são vasodilatadores direto. Nitrato é mais venoso, hidralazina é mais arterial. Eles estão indicados em pacientes, principalmente, que têm contraindicação IECA-BRA, porque IECA-BRA são vasodilatadores, mas que podem causar hipercalemia. Então, se estiver com hipercalemia, é uma opção de trocar. Afrodescendentes que estão em terapia tripla e com classe funcional 3 ou 4, também é uma boa indicação. Então, melhor nível de evidência para afrodescendentes que continuam sintomáticos, tá? Então, esses pacientes que utilizaram hidralazina e nitrato tiveram redução de mortalidade, mas eles são resultados inferiores ao IECA-BRA. Então eles são uma opção, mas a gente coloca como primeira linha IECA-BRA e como opção utilizar hidralazina e nitrato. Nós temos também a ivabradina, uma medicação que vai agir no nó sinusal. Então canais FANI, canais do nó sinusal, e esses canais são responsáveis pelo automatismo. Então o efeito da ivabradina vai ser reduzir frequência cardíaca, tá? Está indicado nos pacientes que estão sintomáticos, tem que estar em ritmo sinusal, né? Porque ele age no nó sinusal, e com frequência acima de 70, geralmente em dose máxima tolerada de beta-bloqueador. Efeito colateral: pode aumentar o risco de fibrilação atrial e também pode causar bradicardia. Ele tem redução de desfecho combinado, mortalidade associado com reinternação, com sintomas. Então, não é mortalidade pura, né? Quando a gente avalia o desfecho do estudo, só para mortalidade não teve significância estatística. Então, desfecho combinado, por isso que ele não entra como a primeira linha, ele fica como uma droga de segunda linha. E os diuréticos são importantíssimos, né? Temos a furosemida, diurético de alça, tem os tiazídicos. Essas medicações estão indicadas para sintomas de congestão, tá? Mas como efeito colateral tem distúrbios hidroeletrolíticos e podem causar até insuficiência renal aguda. Elas não mudam mortalidade, ponto muito importante. Nenhum diurético muda a mortalidade. O diurético é um efeito para melhorar sintoma, é uma medicação sintomática. Ela é importante, mas não muda mortalidade. Assim que o paciente tiver melhor dos sintomas, você pode reduzir ou até suspender o diurético. Tá? Então, lembre-se disso, diurético não muda a mortalidade. A digoxina é uma droga que tem um efeito inotrópico positivo, melhora a contratilidade. É uma droga que está indicada para pacientes que continuam sintomáticos e que precisam de controle de frequência, principalmente quem está em fibrilação atrial. É uma boa droga para esse perfil de paciente, tá? Tem que tomar muito cuidado com quem é idoso, quem tem insuficiência renal, pelo risco de intoxicação digitálica, tá? Essa intoxicação digitálica, ela pode causar arritmias, pode causar alterações visuais, xantopsia, né, uma visão mais amarelada. A digoxina não melhora a mortalidade, tá? Então não tem essa capacidade de reduzir mortalidade. É uma droga, assim como os diuréticos, é uma droga para melhora de sintoma. Falando de efeito do digital, intoxicação digitálica, a gente tem aqui uma imagem para mostrar como que é o efeito do digital no eletro. Tá? Então isso aqui é o efeito do digital, não necessariamente intoxicação. Intoxicação quando tem sintoma, diarreia, vômito, alteração visual, arritmias, isso é intoxicação. Então a gente pode ver aqui, eu vou ampliar aqui para ver, olha só. Vocês estão vendo que a repolarização em V5 e V6, ela é uma repolarização, tem um infra de ST e a onda tela fica invertida, parecendo isso aqui, uma colher, né, ou uma pá de pedreiro. Então isso aqui é efeito do digital, parece alteração que a gente chama de strain, de sobrecarga ventricular, tá? Então essa imagem que você pode ver se o paciente estiver usando digital.
Resumo agora, paciente tem IC com fração reduzida. O que reduz mortalidade? Quarteto fantástico, IECA, Brown, INRA, beta-bloqueador da SBC, antagonista de mineralocorticoide e SGLT2. Quarteto fantástico. Hidralazina e nitrato como segunda opção, se não puder usar IECA-BRA, e vabradina em associação com beta-bloque para reduzir frequência, se tiver sinusal com frequência acima de 70, então são drogas aqui, digamos, de segunda linha, e de sintomático a gente tem diurético e tem digoxina. Então, isso aqui é um resumo do tratamento da IC com fração reduzida. E para IC com fração preservada, acima, né, maior ou igual do que 50%. O que a gente tem de tratamento? Nós não temos, primeiro falar de diagnóstico, né, que o diagnóstico não é tão simples. Para diagnóstico, o paciente tem que ter sintomas congestivos, TBNP ou ProBNP elevado, fração de ejeção maior ou igual a 50% e ter uma alteração estrutural no eco. Então, por exemplo, você vê um aumento do átrio esquerdo, aumento da pressão sistólica pulmonar, você vê uma hipertrofia ventricular, tem essas alterações que podem ser vistas no ecocardiograma. Na ICFEP, nós não temos nenhuma droga que melhora a mortalidade. As drogas vão ter um benefício sintomático, reduz internação, são benefícios importantes para o paciente, porém não tem um efeito de redução de mortalidade. Então o que a gente tem de melhor evidência? Inibidores do SGLT2, tanto a DAPA quanto a IMPA. Tem redução de desfecho clínico, de reinternação, sintoma. Então essa é a droga que está como primeira linha, melhor grau de indicação por todas as diretrizes nacionais e internacionais. DAPA ou empaglifosina. Outras opções que nós temos, diuréticos, para melhorar sintoma congestivo, não tem tanto efeito em desfecho clínico, é mais desfecho sintomático. Antagonista receptor de mineralocorticoide, aí principalmente finerenone. Estudos mais recentes mostram que o finerenone, que é um antagonista mineralocorticoide não esteroidal, principalmente para quem já tem algum grau de doença renal crônica, porque ele tem um benefício renal também. Então é uma droga que pode ser indicada, mas a que tem melhor nível de evidência é a DAPA ou a IMPA, e obviamente controlar a comorbidade. Para quem tem obesidade, você pode considerar um agonista GLP-1, né? São medicações que reduzem mortalidade e têm um benefício cardiovascular. Se tem fibrilação atrial, considerar uma ablação, controle de frequência, anticoagulação, hipertensão, controlar a pressão, tudo isso é importante. Então não existe um tratamento que melhora a mortalidade. O melhor nível de evidência inibidor de SGLT2, desfecho combinado, né, que combinou internação, né, sintomas de IC. Agora vamos falar do tratamento além de medicação. Então falar para aquele paciente que continua sintomático, mesmo com tratamento medicamentoso. Uma opção é usar um ressincronizador. O que seria um ressincronizador? É como se fosse um marca-passo, é uma estrutura que tem dois cabos, vai ter um cabo aqui, ele vai ter um cabo para o ventrículo esquerdo, outro para o ventrículo direito, né? O marca-passo geralmente é só para o ventrículo direito, porque ele vai estimular os ventrículos simultaneamente para induzir uma sincronia dos ventrículos. Em quem está indicado o ressincronizador? Paciente em ritmo sinusal que tem um bloqueio de ramo esquerdo, geralmente um QRS bem alargado, que indica dissincronia, geralmente acima de 150 milissegundos. Então, está usando tratamento medicamentoso, ele continua assintomático e está em ritmo sinusal, tem um bloqueio de ramo esquerdo, um QRS bem largo, considerar ressincronizador. E o cardiodesfibrilador implantável, ele é um tratamento que vai desfibrilar um paciente se necessário. Então parece um marca-passo também, né, dispositivo implantável, e ele tem um cabo, na ponta desse cabo ele consegue identificar uma arritmia e gerar um choque, né, uma desfibrilação intracardíaca. Tá? Esse dispositivo está indicado para os pacientes pós-parada cardíaca, né, por uma taquicardia ventricular, uma FV, né, que não tem uma causa tratável, ou os pacientes com uma disfunção muito grave, menor que 35%, estão sintomáticos. Para esse paciente é indicado o CDI. E a gente tem também dispositivos de assistência ventricular. O que é isso? É um dispositivo que você vai canular o ventrículo esquerdo, o ápice do ventrículo esquerdo, né, e você vai jogar, tem uma bomba aqui que puxa o sangue do ventrículo esquerdo e joga na raiz da aorta. Então faz às vezes, né, da bomba, da contratilidade, né? Esse dispositivo o paciente utiliza geralmente na cintura, fica a bateria. Ele tem uma certa autonomia, pode sair de casa usando o dispositivo. Então no Brasil ainda muito pouco disponível, fora Estados Unidos e Europa. Alguns centros utilizam como uma ponte para um transplante cardíaco.
o paciente consegue ter alta e ir para casa enquanto aguarda um transplante. Isso é uma possibilidade, mas tem alguns efeitos adversos, tem que anticoagular, enfim, pode ter problema de bateria, pode ter problema de trombose no sistema. Então, tem vários cuidados a serem tomados, mas é uma opção para aquele paciente refratário. E o transplante cardíaco, que seria a opção final, né? Está indicado para o paciente estágio D, aquele refratário, está usando inotrópico, por exemplo, dobutamina, está precisando de um suporte circulatório ou tem alguma arritmia refratária, né? Crise de taquicardia ventricular, tempestade elétrica, como a gente chama, e que não melhora com o tratamento que foi instituído. Está contraindicado paciente com uma hipertensão pulmonar fixa, né, que uma pressão pulmonar muito grande que não melhora com vasodilatador, e outras doenças graves que vão reduzir, né, a expectativa de vida do paciente, né? Então tem problema cardíaco e outras doenças graves, não vai fazer transplante. E agora vamos focar na IC descompensada, né? O paciente descompensou, foi no pronto-socorro. A gente tem um perfil clínico hemodinâmico para determinar como que vamos tratar esse paciente. Esse perfil leva em consideração duas variáveis, a variável congestão e a variável baixo débito. Na congestão a gente vai avaliar edema periférico, hepatosplenomegalia, turgência jugular, ausculta se tem crepitação, isso a gente vai ver em congestão. Baixo débito, tempo de enchimento capilar prolongado, se o paciente está sudoreico, se ele está pálido, vomitando, com oligúria, pressão baixa, tudo isso são sintomas de baixo débito. E a partir daí a gente vai fazer os perfis se ele tem ou não cada uma dessas características. O perfil A é o perfil que o paciente ele não tem baixo débito nem congestão. Ele está quente e está seco. É o perfil A de Arábia, para lembrar. A de atestado, né? Porque ele não precisaria estar no pronto-socorro. Ele está bem, né? Ele pode ter alta ou ele está no pronto-socorro por uma outra causa, não é pela IC. O outro perfil que a gente tem é do paciente congesto, mas sem baixo débito. Esse é o perfil mais comum, é o perfil B de Brasil, quente e úmido, né? Nesse perfil a gente vai ter que tomar medidas para melhorar essa congestão, mas a gente não precisa se preocupar no primeiro momento com baixo débito. O outro perfil que nós temos é o paciente congesto e com baixo débito. Esse é o perfil C, de frio e úmido. Para lembrar, Curitiba, perfil C, frio e úmido, é a capital mais fria do Brasil. Então aqui a gente tem o perfil frio e úmido, ele está congesto e está em baixo débito. E por fim, a gente tem o perfil L de frio e seco, Las Vegas, né, um lugar frio e seco, um deserto frio. Aqui a gente não tem congestão, mas tem baixo débito. Esse é o perfil mais esquisito de todos, porque geralmente o paciente que está descompensado, ele está congesto. Então a gente vai entender os motivos para chegar no perfil L. Então vamos falar primeiro do perfil B. Perfil B é o perfil quente e úmido, né? Ele está com congestão, mas não tem baixo débito. O que fazer? De cara a gente já pensa diurético, né? Diurético, ele está congesto. Furosemida endovenosa, você pode associar tiazide com uma hidrocloro via oral, mas lembra que tem que começar com furo endovenosa, porque a absorção oral desse paciente está prejudicada, ele está congesto. A perna está edemaciada, a alça intestinal e gástrica também estão, né? O estômago está edemaciado, a mucosa, então ele não absorve bem drogas por via oral. Vasodilatador também é importante porque você diminui pós-carga, aí depende da gravidade do caso. O paciente não está, é um caso leve, você pode tentar um vasodilatador por via oral, ver se funciona. Agora, se ele é um caso mais grave, um edema agudo de pulmão, que é o extremo do perfil B, aí ele vai precisar de um nitrato endovenoso, tá? E em relação ao beta-bloqueador, sempre vem a pergunta, né? Em relação ao beta-bloqueador, paciente descompensado, o que fazer? Depende se o paciente já usa beta-bloqueador ou não. Se ele já usa beta-bloqueador, você vai manter exatamente a mesma dose, não vai mexer no beta-bloque. Agora, se ele não usa, ele está congesto. Se eu iniciar nesse momento, eu vou piorar o quadro. Então, se ele não usa, eu não introduzo nesse momento, eu espero ele sair da descompensação e aí sim eu vou introduzir o beta-bloque em dose baixa. Tá? Então, entenda isso. Ele já usa beta-bloque? Mantém. Ele não usa, espera ele melhorar para introduzir. Agora falando do perfil C, perfil frio e úmido. Ele está em baixo débito, ele está congesto. Se está congesto, a gente já entendeu o que fazer. Diurético, furo EV, tiazide com VO são opções. Agora, para o baixo débito, a opção que a gente tem é usar inotrópico, a medicação que vai melhorar a contratilidade. A mais famosa, mais usada é a dobutamina, mas a gente também tem milrinone e levosimedan. O problema desses dois aqui da linha de baixo é que não pode usar se o paciente tiver hipotenso. A dobuta até pode usar no paciente hipotenso,
milrinone e levosimedan não pode, tá? Então, e se ele está usando beta-block, né, ou não? O que fazer com beta-block e o perfil C? Novamente, a gente vai avaliar se ele já usa ou se ele não usa. Se ele já usa beta-block, ele está em baixo débito, ele é mais grave que o caso anterior. A gente vai considerar reduzir ou até suspender beta-block nesse caso. Está em choque, pressão muito baixa, você pode até considerar suspender, tá? Ou reduzir pela metade. Agora, se ele não usa novamente, não vou introduzir no paciente descompensado beta-block. Por fim, vamos falar do perfil mais esquisito, né? O perfil L, frio e seco. Esse paciente não está com congestão, isso é muito estranho. Por que aconteceu isso? Provavelmente ou foi iatrogênico, você deu muito diurético, alguém deu muito diurético para ele e ele acabou ficando seco, né, tendo um choque hipovolêmico pelo excesso de diurese, ou uma perda no trato gastrointestinal, uma diarreia, cólera, rotavírus, ele perdeu muito volume. E aí ele está, entre aspas, como se estivesse num choque hipovolêmico. Então o que fazer? Eu tenho que repor volume para esse paciente. Mas alíquotas pequenas. Vou abrir um soro de 1.250 ml e revejo como é que ele fica depois do soro. Fiz o soro, ele melhorou a perfusão, ele foi para o perfil A, agora ele está quente e seco. Ótimo, você reduz a dose do diurético. Agora eu dei volume e esse paciente acabou ficando congesto, ele foi para o perfil B. Aí o que eu vou fazer? Vou ter que começar um diurético e dar vasodilatador. E por fim, dei volume, mas ele não evoluiu bem, ele ficou no perfil C. Ele continuou frio, baixo débito e agora ele está congesto. Aí eu vou dar diurético inotrópico. Então, o perfil é o perfil camaleão. Não sei o que está acontecendo, eu tenho que, no primeiro momento, repor volume antes de tomar uma outra conduta. E a partir da resposta ao volume, eu vou decidir o que eu vou fazer depois, tá? Lembrando sempre que na IC descompensada, você precisa buscar a causa. O que aconteceu? Por que descompensou? Então, causas comuns. Uma adesão muito comum, anemia, insuficiência renal, um TEP, são opções de causas aí, né? As medicações também podem causar, então tem medicações que descompensam IC, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, anti-inflamatório, as glitazonas, principalmente a rosiglitazona. Então, sempre que o paciente descompensar, você pensa, ele descompensou. E aí? O que aconteceu? E aí? Isquemia é uma possibilidade, arritmias e infecção. Então, essas três causas sempre tem que pensar. Investiga isquemia com eletro, troponina, investiga arritmia no eletro, infecção. Aí pede um exame de urina, raio-x, PCR, vai investigar. Dia a dia médico agora, manejo ambulatorial da IC. O que a gente faz para paciente com IC? Então, paciente descompensado, lembrar sempre de diurético e vasodilatador. As pessoas esquecem, mas o vasodilatador é importante. Beta-bloqueador, tomar cuidado, não introduz no momento de congestão, de descompensação, mas assim que possível introduzir, vai usando dose baixa e vai titulando pela frequência. E lembrar que o BNP e o ProBNP, no acompanhamento ambulatorial, eles têm um fator prognóstico. Então, se o BNP estiver subindo, a gente tem que aumentar, né? Tem que ser mais rigoroso ali no tratamento, intensificar o tratamento desse paciente. Vamos agora usar esses conhecimentos numa questão. Homem de 52 anos, branco, faz acompanhamento por miocardiopatia hipertensiva. Faz uso de furo 40, espirono 25 pela manhã, além de enalapril 20 e carvedilol 25 2 vezes ao dia. Há 2 meses persiste com dispneia ao caminhar em casa no plano. Exame clínico, PA de 108/86, frequência de 66, eupneigo em repouso, bulhas rítmicas e sopro 2 cruzes em área mitral com irradiação para axila. Pulmões sem alterações e membros inferiores sem edema. Hemograma, eletrólitos, ureia, creatina normais. O eco tem fração de ejeção de 30%, 0,3, né? 30% hipocontratilidade difusa e o eletro está com sobrecarga no ventrículo esquerdo. Qual a melhor alteração medicamentosa, mais adequada? Então, esse paciente ele não está descompensado no momento, né? Ele está com uma classe funcional 3, ele tem muito sintoma, ele tem uma ICFE, mas ele não está descompensado no momento. Então, fazendo um resumo aqui, né, do que ele já usa e dos valores de pressão e frequência, qual a melhor alteração? A. Adicionar sacubitril/valsartana, trocar carvedilol por ivabradina, trocar enalapril por sacubitril/valsartana, adicionar ivabradina ou adicionar hidralazina e nitrato. Qual seria a melhor opção? Vou te dar 2 segundos para pensar, congelar a tela e eu já discuto. Vamos lá. Então, o que fazer com esse paciente? Ele está muito sintomático, eu tenho que otimizar o tratamento. Então vamos pensar nas opções. Adicionar sacubitril/valsartana
ele já usa enalapril. Se eu adicionar, ele tem risco de angioedema, eu não posso fazer isso. Trocar carvedilol por ivabradina, não. A ivabradina é uma opção em associação se o paciente continua com frequência acima de 70, que não é o caso. Então a ivabradina aqui não poderia nem ser trocada nem adicionada, porque o paciente já está com frequência menor que 70, tá? Trocar enalapril por sacubitril/valsartana é uma boa opção, tá? Então é a resposta. Lembrando do washout de 36 horas. E por fim, adicionar hidrlazina nitrato. Veja, hidrlazina nitrato tem melhor nível de evidência para pessoas afrodescendentes e principalmente que não toleram, não podem usar IE-cobrar. Então não seria o melhor nível de evidência para hidrlazina nitrato. Nesse caso, a melhor opção é trocar enalapril por sacubitril/valsartana. Então o que a gente aprendeu nessa aula? Tratamento para redução de mortalidade nesse EFE. Quarteto fantástico, IE, Cabral, INRA, beta-bloqueador da SBC, antagonista receptor mineralocorticoide e SGLT2, mesmo para quem não é diabético, tá? Inibidor do SGLT2. Terapia para ICFEP. Pouca evidência, nada muda a mortalidade. Melhor evidência, inibidor do SGLT2, pode considerar diurético, em alguns casos considerar aí a finerenona. E para IC descompensada, você vai avaliar o perfil clínico hemodinâmico, ABCL, e fazer um manejo adequado de acordo com o perfil diurético, inotrópico ou dar volume, dependendo do caso. Essas são as referências da aula. Espero ter te ajudado a entender um pouco melhor sobre o tratamento tanto da IC ambulatorial quanto da IC descompensada. Até a próxima aula.